Só um instante. Foi, beleza, estamos gravando. Beleza, então, pessoal. Então, eu falei que eu tinha duas novidades, né, duas notícias para dar. Uma delas é boa, outra delas é ruim. Eu vou dar a ruim primeiro, tá? A ruim é que hoje eu cheguei de viagem, né? Eu tava em Brasília e agora eu voltei para Fortaleza, né? Então, por conta disso, eu cheguei aqui meio na correria e não deu tempo de eu montar nenhum Kahoot. Então, poxa vida, que pena não vai ter Kahoot, né? Mas faz parte, fica para próxima. A boa é que a lista vai compensar isso, tá? Não vai ter Kahoot, mas a lista vai ser mais completa hoje. Por que ela vai ser mais completa? Né? Não foi porque eu gastei o tempo que eu tinha para montar a lista e não no Kahoot, mas é porque eu já estava com essa carta na manga, já estava com esse negócio pronto. E é um material que eu já tinha pronto há um tempinho, né? Eu escrevi ele, acho que há uns 6 meses, mais ou menos. Então, vocês vão pegar ele aí. Eu vou enviar ele agora lá no grupo, beleza? É um material que eu utilizei quando eu estava dando aula num outro projeto, beleza? Eu vou só fazer download aqui do arquivo e vou mandar para vocês como PDF, beleza? É um material bem completo, tá? Eu diria que tem tudo que pode cair de leis de Newton, né, dessa parte assim de F igual a ma, um pouco de movimento circular e tal. Tudo isso que pode cair no OBF até a terceira fase eu coloquei aqui. Eu botei na teoria, questões e gabarito, tá certo? Então eu acho que vai estar bem completo. Vocês podem estudar aí até a segunda, terceira fase com isso. Beleza? Eu acho que vai ser bem bacana. Só deixa eu enviar aqui. É um arquivo meio grande, então talvez vocês tenham que apagar algumas fotos aí. Então, não tá. Calma aí. Não tá fazendo download. Enfim, é um material aqui bem bacana. Por que não tá dando pra fazer download nesse negócio? Ah, então você tem esse documento aí? Acho que eu te passei um dia desse, não passei? Vê se você tem. Eu não tô conseguindo fazer download por algum motivo. Ah, agora foi. Tá, eu vou enviar aqui no grupo. Só um instante. Só um instante. Beleza. Então tá aí o material. Tem acho que umas cerca de 100 questões, tá? Vou usar elas com gabarito. A maioria dos gabaritos eu acho que estão certos, tá? Se tiver algum erro, vocês me avisam. Aí tem teoria, tem exercícios, tem gabaritos, beleza? Eu sugiro vocês darem uma olhada, tá certo? Tudo que pode cair de leis de Newton, assim, tá aí nesse material, eu imagino. Eu acho que poucas coisas que caíram não estão aí, beleza? Eu acho legal vocês darem uma olhada, darem uma lida, né? Pegarem as partes que vocês tiverem mais dificuldade e tentar fazer as questões aí, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Então, tá aí. Beleza? A gente vai usar algumas dessas questões na aula de hoje, tá certo? E eu espero que. Tranquilo, assim. Bom, vamos começar então a aula de hoje, chega de enrolação. Hoje a gente vai começar a falar sobre mecânica, né? Sobre dinâmica, mais especificamente, né? Vocês, na aula passada, né, com o Matheus, vocês estudaram a tal da cinemática, né? Então, a cinemática, né? Vamos só escrever aqui. Então, a gente está estudando mecânica, tá certo? Mas mecânica né, a parte da física que estuda o movimento, estuda a física do dia a dia, como que funciona, né? Como que se relaciona as grandezas, né? Posição, aceleração, força, energia e tal. A ideia da mecânica é estudar isso daí, então a gente vai estar estudando nossa querida mecânica. Beleza, minha letra tá meio esquisita porque a minha mesa digitalizadora tá com algum problema, mas enfim, acontece. Então a gente está estudando mecânica, né? E aí a mecânica ela pode ser dividida em duas principais áreas, né? Esse aqui é mecânica clássica. Então a gente vai ter a cinemática, tá? Que é o que vocês viram com o Matheus semana passada. Cinemática, beleza? Cinemática, que é o estudo do movimento, tá? É literalmente só estudar o movimento. Na cinemática, né? Acho que o Matheus deve ter comentado isso com vocês, mas a cinemática, a gente só se preocupa com a posição, a velocidade de aceleração, né? E como essas grandezas se relacionam com o tempo. Então, se você for olhar lá a função horária da posição, função horária da velocidade, do MRU, MRV, que seja, você só encontra termos com aceleração, posição, velocidade e tempo, né? Então, se você for
parar para filosofar um pouco em cima disso, né? A cinemática, ela se preocupa apenas com o movimento em si, em que a gente está observando, o que a gente consegue ver, né? A trajetória do carro, a trajetória da formiga, enfim, né? A cinemática se preocupa com isso. É, mas a gente, né, tá deixando uma parte importante da física aí, que é a questão da origem do movimento, né? Como que esse movimento ele é criado, como que surge a aceleração, como que surge a velocidade, né? A gente não se preocupou com isso. A gente fala, um carro tem tanto de velocidade, tem tanto de aceleração, calcule a posição em função do tempo, né? Mas a gente não se perguntou, né, qual que é a força que o motor está fazendo, como que o motor está empurrando o carro, como que o carro está acelerando, por que que ele, sei lá, aumenta ou diminui a velocidade, enfim, né? E aí, para isso, a gente estuda uma outra área, né? A gente divide em duas áreas. Essa segunda área é chamada dinâmica, né? Dinâmica. E a dinâmica vai servir justamente, né, para a gente responder essas perguntas. A gente vai entender. Opa, dinâmica. Vai ser essa área, né, chamada dinâmica, vai servir justamente para a gente entender, né, como que a aceleração ela surge, né, como que a aceleração se relaciona com a força, com a energia, né, enfim, a gente vai entender realmente como que funciona, né, as interações do dia a dia, as colisões, né, a dinâmica, o foco dessa área da física é justamente essa, entender a origem do movimento, tá certo? Então, se quiser anota aí, dinâmica a gente vai estudar, né, como que o movimento se inicia, como que ele funciona, né, é, como que ele muda e tal, beleza? Então, de maneira simples, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá, então. Para a gente entender a dinâmica, né, a gente tem que começar a pensar que nem um físico, né? Porque na cinemática, eu não sei se vocês perceberam, né, mas cinemática é, nem é física de verdade, né? Cinemática é só matemática. Cinemática a gente faz conta de função linear e função quadrática, né? A gente faz aquelas formulinhas lá de sorvete, sorvetão e tal. Aquilo lá é tudo função, né? Estudo de função. Não tem nenhuma física ali, não tem nenhuma lei, nenhum experimento, né? Não tem como você fazer a primeira lei da cinemática, né? Não existe isso. Então, por isso que cinemática, na prática, né, ela tá mais para matemática do que para física. Né? Porque física, já que é uma ciência, né, ela vai envolver experimentos, vai envolver, né, criação de hipóteses, criação de leis, né? E na cinemática isso não acontece. Já na dinâmica, essa história muda. A gente tem que começar, né, a pensar nos experimentos, a pensar nas leis e tal. E aí, por conta disso, o nosso primeiro assunto, né, a ser estudado na dinâmica, são as famosas leis de Newton, tá? Essas leis de Newton são super importantes, tá? Eu acho que se você tivesse que escolher uma coisa para estudar para o BF, você tem que estudar leis de Newton, tá? Acho que por ano devem cair, sei lá, de 20 questões, umas 5 deve ser lei de Newton, tá? Então, assim, um quarto da prova é só esse assunto. Talvez até mais, né? Então, leis de Newton é muito importante, beleza? Por que elas são tão importantes? Porque elas basicamente são tudo, né? As leis de Newton, né, pelo menos do ponto de vista da mecânica clássica, elas são a resposta para tudo. Se você tiver essas três leis, você, né, for um matemático bom o suficiente, você consegue calcular, você consegue entender qualquer sistema. Você consegue achar a aceleração, a posição, a velocidade, a força, né, e tudo mais de qualquer sistema físico. Porque as leis de Newton, né, elas teoricamente servem para a gente modelar o universo, para a gente entender qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de sistema. Por que elas são tão importantes e por isso que vocês têm que saber elas, beleza? Então, são três leis, tá? A gente vai estudar as três hoje. E se sobrar tempo, a gente faz uns exercícios, né? E vê talvez uma coisinha a mais. Mas o objetivo de hoje é estudar essas três leis. Se dá pra gente ver essas três, já vai estar bem bom, né? Já é um progresso muito bom. Tá certo? Quem aqui já ouviu falar das leis de Newton? Quem aqui já estudou, já conhece? Já viu alguma coisa? Beleza, todo mundo então já tem uma noção. Mas se não tiver noção também, a gente vai falar disso aqui hoje, então não tem problema. Mas é só para saber, né? Se você já tem alguma familiaridade e tal. Bacana. Tranquilo, então. Vamos lá. Então, leis de Newton. São três leis de Newton, né? Vamos ver aqui então a primeira lei, que é a lei da inércia, tá? Então a primeira lei é a lei da inércia. O que isso quer dizer, né? O que essa palavra quer dizer? Né? A lei da inércia diz o seguinte. Eu vou escrever aqui em texto que eu acho que vai ser mais rápido. Eu escrevo assim
Na mesa é mais devagar. Só deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte para vocês conseguirem ler. É... Então, a DNS pode ser enunciada de diversas maneiras, tá? Eu vou botar assim, a maneira que eu escreveria, certo? Mas seria algo assim, né? Um corpo tende a permanecer no seu estado de movimento atual, esse estado de movimento atual, caso nenhuma força atue sobre ele. Beleza? Você pode escrever ela de diversas maneiras, tá? Eu não vou dizer que essa aqui é a definição perfeita e tal, mas acho que isso aqui vai fazer o trabalho. Basicamente, a lei da inércia, né, ela é bem óbvia, ela é tão óbvia que nem parece fazer sentido a gente pra botar ela como uma lei de Newton, mas ela é importante, porque vocês vão ver que ela não é tão trivial quanto ela parece. Mas a lei da inércia diz o seguinte: um corpo tende a permanecer no seu estado de movimento atual caso nenhuma força atue sobre ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você tiver um corpo que está se movendo, né, se ele tem uma velocidade constante, né, se você tem um carro se movendo a 10 km por hora, né, para frente, então esse carro vai continuar com essa mesma velocidade, a não ser que alguém impeça, né, a não ser que alguém pise no freio, a não ser que alguém empurre o carro, né, a velocidade do carro vai permanecer sendo aquela, a não ser que alguém mude aquele estado por meio de uma força, né. E, da mesma maneira, por exemplo, sei lá, um copo fica em cima de uma mesa parado, a não ser que alguém empurre o copo e ele comece a se mover, né. A ideia da inércia é muito simples. Ela fala que se um objeto, né, ele tem um estado de movimento e nada, né, nenhuma força tá atuando sobre ele, então ele vai continuar naquele estado, né. Eu acho que é uma lei bem intuitiva, acho que ninguém que diria que ela não faz sentido, né. Acho que é bem fácil de aceitar isso, né. Eu acho que ninguém que tem muita ninguém que acho que vai ter muita dificuldade com essa lei, né. Se um corpo tem um estado de movimento, ele vai continuar com esse estado, a não ser que uma força, né, atue sobre ele. Então, a definição da lei da NRCS, a gente vai ver alguns casos em que ela não é tão trivial, né, mas, por enquanto, fiquem com isso aí na cabeça, beleza? A segunda lei, né, que é a lei que vocês na prática vão usar mais, né, é a lei que diz que a força, né, como que a gente define uma força? A força que atua no objeto, né, a força resultante que atua no objeto vai ser a massa desse objeto, beleza? Vezes a aceleração que ele possui. A gente pode escrever isso aqui de maneira vetorial para ficar um pouco mais chique, né, mas na prática a gente pode escrever sem. Então a gente fala que F igual a ma, uma das equações mais famosas da física, uma das mais importantes também, porque historicamente ela foi muito relevante. Então F igual a ma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força que você imprime no objeto, né, quando você empurra um objeto, quando você puxa um objeto, é, essa força que você impõe, ela vai ser a massa multiplicada pela aceleração desse objeto, né? Então, basicamente, o que essa lei diz é que, se você tem um objeto, né, parado e você empurra ele, você aplica uma força, você vai promover então uma variação na velocidade desse cara, tá? Então lembra que a aceleração é a variação, né, da velocidade de função do tempo. A gente pode, né, voltar aqui para a aula do Matheus, lembrar que a aceleração, né, ela é o delta v sobre delta t, não é isso? Então, né, quando você aplica uma força, você vai estar variando a velocidade, tá certo? Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, e as pessoas entendem que, acho que a maioria das pessoas acha que F igual a mv, né? F igual a mv. As pessoas têm dificuldade de, de diferenciar aceleração e velocidade, mas quando você aplica uma força no objeto, na prática você não está mudando a posição dele, você está mudando a velocidade dele. Tá? Quando você aplica uma força, você está acelerando, desacelerando ou mudando a direção da velocidade de um corpo, tá certo? Enfim, F igual a ma é isso, né? A aceleração que um corpo possui vai ser proporcional à força. Basicamente é isso que a gente vai ter por aqui. Só um instante. Essa aula de hoje tem bastante coisa, tá, pessoal? Um conteúdo meio difícil de dar em uma aula só, mas como é a primeira fase de OBF, eu acho que eles não vão cobrar muito, né? Vocês não vão ter que ter um super entendimento, né? O importante é que vocês saibam o básico e consigam, né, aplicar isso nas questões estilo OBF, beleza? Então, né, minha primeira lei da inércia, um corpo vai manter o seu estado de movimento, a não ser que alguma força atua sobre ele. A força que atua sobre um objeto
ela é dada pela segunda lei, que diz que a força vai ser a massa do objeto vezes a aceleração, tá certo? E por fim, a gente tem a terceira lei de Newton, que é conhecida como a lei da ação e reação, tá certo? Ação e reação, certo? O que essa lei diz? Ela diz que se você tem dois objetos que estão trocando forças entre si, né? A força que um objeto atua no outro, né? Essa força de interação ela é sempre igual, tá? A força de ação, a força que você empurra o objeto, é a mesma força que esse objeto te empurra, né? Se você empurra a parede te empurra. Se você, sei lá, bate a mão na mesa, a mesa, né, empurra a sua mão com a mesma força, tá? Essa é uma lei que vocês também vão usar bastante, tá certo? Então é bom que vocês saibam isso. Eu acho que faz sentido essa lei, né? Acho que vocês devem conseguir aceitar isso. Mas assim, não adianta eu ficar falando muito sobre brasileiro assim, sem botar um exemplo um exemplo prático, né? Senão acho que fica muito na teoria e fica difícil de acompanhar. Então vamos começar aqui com um exemplo, beleza? Ah, que só fui eu que bati com a mão na mesa. É. Acho que alguém mais bateu aí também. Enfim, é, vamos pensar aqui num exemplo prático, tá certo? Vamos pensar numa questão que envolve a lei da inércia, tá certo? Deixa eu pensar aqui num exemplo legal. Acho que isso aqui apareceu no anúncio do YouTube um dia desse, tá? Então vamos aqui por exemplo 1, tá certo? Pra gente entender como que essas leis aí funcionam, beleza? Não, vamos pegar uma outra, vamos lá. Digamos que a gente tem aqui uma pista muito comprida, tá certo? Uma pista, sei lá, uma pista aquelas de boliche, né? Enfim, um chão horizontal perfeitamente liso, tá? Não tem atrito, é um chão liso. E você vai lá e arremessa uma bolinha, tá? Você, sei lá, tá jogando boliche e você arremessa uma bola de boliche aqui. Tá parecendo uma bola, né? Tá parecendo mais um ovo. Eu tentei. Enfim, você arremessa aqui uma bolinha, aí começa a girar, tá certo? Para a direita. E aí, digamos que ele vai ter uma velocidade, sei lá, de 1 metro por segundo. Beleza? Você arremessou essa bola aqui com 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Né? E aí você, sei lá, vai esperar muito tempo. A bola vai lá percorrer a pista inteira, muito comprida. No final, quanto que vai ser a velocidade dessa bola? No final, qual que vai ser a velocidade dessa bola? Né? Essa daqui eu acho que não é muito difícil, né? Se vocês olharem aí para a lei que a gente viu, né? A primeira lei da inércia. Ela diz que se um corpo não, se um corpo não tem uma força tanto sobre ele, ele tende a permanecer o estado de movimento. Então, se você arremessar uma bola de boliche nessa pista, né, nessa pista horizontal lisa, ela vai sempre ter a mesma velocidade, tá certo? Você pode esperar essa bolinha andar 1 metro, esperar ela andar 2 metros, esperar ela andar 1 quilômetro, você pode esperar ela dar uma volta na Terra. Se não tiver atrito, essa bola vai permanecer com essa mesma velocidade para sempre, tá? Não importa o quanto você espere, essa bola sempre vai ter a mesma velocidade, sempre vai estar apontando para a mesma direção e sentido, tá certo? É, depois disso. Exatamente, Anísio, é isso mesmo. Ah, isso, exatamente isso, é isso mesmo. Né? O objeto ele vai continuar aí para sempre, até que essa bola de boliche, né, bata em um pino, bata numa parede, né, enfim. Mas essa bola aí permanece para sempre. E isso daí era muito difícil para as pessoas acreditarem antigamente, né? Quando acho que Galileu, né, ele começou a ter essas ideias, né, que o Newton, assim, ele não criou tudo sozinho, né? Ele não inventou tudo da cabeça dele. Claro que ele fez muita coisa ele, né, foi o gênio, ele que criou as ideias, mas algumas coisas ele se inspirou em outros cientistas, né? Tanto que aquela frase famosa, né, que o Newton diz, que é, como é que é? Se vi mais longe foi porque estava sob o ombro de gigantes, né? Porque, né, se ele conseguiu ter uma ideia muito, muito brilhante e tal, foi porque alguém já tinha pensado em alguma coisa mais fundamental antes, né? Então, o Newton, quando ele propôs a lei da inércia, né, o Galileu ele já tinha pensado um pouco nisso antes. Né? E assim, as pessoas antigamente, elas não acreditavam que se você pegasse uma bola, né, e empurrasse ela num chão liso, ela ia continuar com a mesma velocidade para sempre, né? As pessoas achavam que, né, depois de um tempo, essa bola ia acabar parando, né? E assim, isso, num ponto de vista prático, né, da vida real,
Isso faz um pouco de sentido, né? Porque a gente, na prática, a gente não tem nenhum chão perfeitamente liso, né? Na prática, o nosso chão ele sempre vai ter um pouco de atrito, ele vai ser um pouco áspero, né? Vai ter a resistência do ar e tal. Então, na prática, isso aqui não acontece, tá? Tipo, a gente não vai perceber. Se você fizer o teste aí, se você pegar uma bolinha de tênis e jogar aí no chão da sua casa, uma hora ela vai parar. Mas isso é porque o mundo que a gente vive ele não é ideal, né? A gente tem atrito, tem resistência do ar, tem dissipação, enfim, em forma de calor. Mas assim, no mundo teórico, né, no mundo ideal, isso aqui é o que aconteceria. E as pessoas demoraram muito para começar a entender isso, né? Quem veio com essa ideia de que todos os objetos eles tinham uma tendência a parar, né? Porque a galera achava que todos os objetos com velocidade, a tendência era que eles iam parar em algum momento, que é justamente o contrário da lei da inércia, né? Quem veio com essa ideia foi o Aristóteles, né? Esse era o tal pensamento aristotélico da mecânica. E a galera acreditava na Aristóteles, né? Então eles achavam que essa ideia era correta. Mas no final tá errado. Beleza? Enfim. Esse daqui é o nosso primeiro exemplo, né? Acho que bem de boa. Acho que ninguém aí teve muita dificuldade, mas se tiver, pode falar aí. Beleza? Vamos lá então. Vamos para um segundo exemplo. Esse aqui eu acho que vai pegar. Acho que a galera vai ficar mais. Vai ter mais dificuldade, vai ficar mais surpresa. Vamos investir aqui num desenho melhor. Ó, a gente tem aqui então. Tem aqui o mar, beleza? Agora tem. Agora ao invés de ser uma linha preta, uma linha azul. E agora a gente vai ter um barquinho, beleza? Isso aqui eu vi num anúncio no YouTube de algum cara querendo vender um curso online de física, enfim. Lembrei disso aqui agora, vamos fazer esse cara aqui. Né? Acho que alguns de vocês vão conhecer também. Enfim, tem um barquinho aqui, beleza? Ele tá aí velejando e tal. Indo para a direita, com uma velocidade, digamos, sei lá, 1 metro por segundo para a gente manter os números fáceis, beleza? 1 metro por segundo. E aí, esse barco aqui ele tem um comprimento de 2 metros, beleza? Daqui até aqui é 1 metro. E daqui até aqui é outro metro, beleza? E aí, daqui de cima, né, eu vou estar aqui em cima e eu vou arremessar, eu vou pegar uma bolinha aqui, bolinha azul, eu vou soltar, beleza? Não, vou fazer uma bolinha em roxo. Então eu vou pegar uma bolinha roxa e eu vou soltar, beleza? Eu vou pegar essa bolinha aqui, vou largar ela e eu quero ver onde que ela vai cair, tá certo? Eu tô aqui então em cima desse mastro, pego a bolinha e solto. E eu quero saber se ela vai cair mais próxima do ponto A, beleza? Tem aqui o ponto A, do ponto B ou do ponto C. Eu quero saber onde que essa bolinha vai cair, tá certo? Onde vocês acham que essa bolinha vai cair? Vamos fazer aquela enquete, né? Tem como fazer isso no trem? Cadê? Fazer uma enquete. Então, onde a bolinha, onde a bolinha vai cair? É só um instante. Então, vai mais perto de A, vai cair mais perto de B, ou vai cair mais perto de C? É. Respondam aí, vai. Tá aí no. Qual é o nome desse negócio? Tá aí no Meet. Botem aí as suas hipóteses. A bolinha vai cair, né, mais próximo da ponta esquerda, mais próximo da ponta direita, ou vai cair mais próximo do centro? Beleza? 4 pessoas votaram. Vamos lá, pessoal. Vota aí. Não precisa ter vergonha, não. Se errar, errou, faz parte. Se acertar também tá bom. Então, beleza. Tem gente votando aí A, tem gente votando no B, tem gente votando no C. Não tem gente votando no C, na verdade. Ó, pessoal. O que vocês acham aí? Beleza? Acho que. Bom, vou deixar aí rolando. Acho que a maioria foi no B, alguns foram no A, ninguém foi no C. E aí, pessoal, será que é o A? Será que é o B? Será que é o C? Bom, acho que agora a maioria de vocês está. Acho que entendeu a mensagem, né? A ideia é a seguinte, né? Assim, se você
Assim, eu já vou dar a resposta, né? A resposta é a letra B, beleza? A bolinha cai exatamente em cima do pontinho B. Quem marcou o A ou o C, né? Faz parte, tá? Não fica triste porque errou, acontece, beleza? Mas é o seguinte, por que que a bolinha roxa cai no B, né? O que a gente tem que lembrar é a lei da inércia, tá? Isso aqui não mexe nem com FGMA, nem com ação-reação. Mas é o seguinte, o que você tem que pensar é que essa bolinha roxa, ela não tá parada, tá? Se você tá aí, por exemplo, no chão, né, observando esse cara, esse barco aqui na praia, por exemplo, você tem que entender que a bolinha roxa ela não está parada. A bolinha roxa, como ela está montada no barco, né, ela também possui uma velocidade para a direita, beleza? Então, essa bolinha roxa aqui, ela também está se movendo para a direita com a mesma velocidade do barco, 1 metro por segundo, tá certo? Imagina você, por exemplo, dentro de um carro. Quando o carro está se movendo, né, a 50 quilômetros por hora, você também está se movendo a 50 quilômetros por hora, né, se alguém estiver te observando, né, de fora do carro. Então, como tanto a bolinha quanto o barco possuem a mesma velocidade, né, então esse ponto aqui da bolinha e esse ponto aqui do B, eles possuem exatamente a mesma velocidade, né? Eles estão se movendo juntos, assim, paralelos. Então, assim, por conta da gravidade, né? Eventualmente a bolinha roxa vai chegar no chão. E como tanto a bolinha roxa quanto o ponto B possuem a mesma velocidade para a direita, eles vão, né, se encontrar em algum momento na vertical, tá certo? Então, isso aqui tem tudo a ver com a primeira lei de Newton, né? Porque, ó, claro que se a gente pensasse no mundo com atritos, isso aqui não aconteceria. Na realidade, a bolinha ela poderia cair entre A e B, ou até antes do A, né? Por conta da resistência do ar. Mas, assim, em um mundo sem atrito e tudo mais, a bolinha roxa cairia em cima do B, tá certo? Isso tem a ver com o fato de que a bolinha, ela mantém essa velocidade de 1 metro por segundo porque ela estava montada em cima do barco, tá certo? É... Pô, aí, a galera tá falando um monte de coisa. Tem gente que tá falando do TBF, tem gente que tá falando da IFO, tem gente que tá falando só as viagens. Todo mundo tá de boa. Ó, pessoal, não pensa na IFO agora não, tá? Se vocês aí estão fazendo Albert pela primeira vez, não pensa na IFO agora não. É muita dor de cabeça. Foca no... Pensa na primeira fase, tá, pessoal? Tipo, não teve nem, não teve nem a primeira fase ainda. Tipo assim, chegando perto da terceira fase, você começa a pensar na IFO, mas por hora, foca no básico, tá? Pensa no... É no chão, tá? Não vamos viajar demais, não. Isso aqui é legal, tá? Eu imaginava você, não, tô indo pra Holanda fazer uma prova internacional e tal, mas foca no. Foca na etapa mais próxima, beleza? É, Enfim, pessoal, tudo certo aí? Todo mundo tranquilo aí? Boa, beleza? Tá certo. Bom, se tiver alguma dúvida aí, vocês avisam, certo? Mas deixa aí pra depois, tá? Aí foi só pro ano que vem. Beleza, então. Isso aqui, acho que esses exemplos aqui de inércia, né? Acho que já deu pra entender mais ou menos como é que esse negócio funciona. Mas aí vocês podem fazer mais exemplos no material que eu mandei. Beleza? Não vou gastar a aula inteira com isso, porque senão a gente não sai do lugar. Beleza? Então, agora que a gente já falou um pouquinho da inércia, vamos falar sobre F igual a MA, tá? F igual a MA é bem de boa. Acho que vocês não vão ter muito problema com isso. Porque acho que na UBF vai ser basicamente aplicar a fórmula, tá? Acho que não vai cair nada muito brilhante assim. Mas assim, é bom saber, né? Mas então, vamos partir para o nosso terceiro exemplo. Opa, rapidão, só tem um alarme tocando aqui. Pronto. Vamos lá. Então, vamos para o nosso próximo exemplo, que é o exemplo mais simples que a gente vai aplicar a nossa terceira lei de Newton, pela nossa segunda lei de Newton, para um bloquinho, né? Vocês vão encontrar muito esse bloquinho aqui, independentemente do ano que vocês estiverem estudando física, né? Vocês podem estar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, pode estar no primeiro, segundo ano da faculdade de física ou engenharia, vocês vão ver demais isso aqui. O bloquinho é muito, muito importante, tá? Então, digamos que você tem aqui uma caixinha, tá? Vamos que ela tem uma massa de, sei lá,
5 quilogramas, beleza? Tem um saco de arroz. E aí você vai lá e você dá um. Você pega uma cordinha e você começa a puxar esse saco de arroz, beleza? Você quer, então, mover ele para a direita, por exemplo, né? Eu vou apagar aqui essa negócio. Vamos fazer de vermelho. Então, digamos que você quer puxar esse cara aqui para a direita, beleza? Você vai aplicar uma força, né, de, sei lá, 20 newtons, tá? 20 newtons. A newton é a unidade de força, beleza? Vocês decoram isso depois, mas o fato é, você aplica uma força de 20, beleza? E você tem uma massa de 5, né? E aí, qual que vai ser a aceleração desse saco de arroz? Beleza? Então, como que esse cara vai estar se movendo, né? Vocês podem escrever no chat se quiserem, mas eu vou dar a resposta aqui porque essa aqui é bem rapidinho, né? Não tem muito segredo, beleza? É só aplicar a fórmula. Isso aqui pode que é no BF, tá? Então é bom vocês saberem. Então, sim, eu não acho que vai cair algo desse jeito, mas, enfim. Basta você saber que F igual a MA, tá certo? Força igual a massa vezes a aceleração. Então a nossa força é 20, beleza? A nossa massa é 5 e a nossa aceleração é justamente o que a gente está querendo descobrir. Então a nossa aceleração vai ser simplesmente 20 sobre 5, que é 4, beleza? 4 metros por segundo ao quadrado. Então morreu, né? Bem de boa. Acho que ninguém teve muito problema com isso. Mas se tiver, como sempre, pode falar. Não tenho vergonha de perguntar, até porque quem tem vergonha de perguntar, geralmente tem que. Sim. E quem tem vergonha não pergunta não vai passar, tá, pessoal? Então vocês têm que ter vergonha, vocês têm que perder a vergonha, têm que fazer as perguntas, tem que, tem que errar mesmo, errar faz parte. E eu acho que eu já errei muito mais questão do que eu acertei, tá? Então, não precisa ter vergonha de fazer pergunta. Não importa se é uma pergunta básica, não importa se foi da aula passada, não importa se é um negócio ridículo de matemática, sei lá. Faz a pergunta que vai ser melhor para você. Enfim. Beleza, então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Agora vamos fazer um exemplo em cima desse exemplo, né? Um exemplo 3.2, digamos assim. Esse aqui é o nosso exemplo 3.1 e vamos fazer um exemplo 3.2. Beleza? 3.1, então exemplo 3.2. Isso aqui vai ser bem semelhante, mas um pouco diferente. Assim, o exemplo é o mesmo, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta diferente, tá? Então, a situação é a mesma, você tem um bloquinho aqui, 5 quilogramas, apoiado na horizontal, chão liso, beleza? 5 quilogramas. Aí você vai lá e puxa esse bloquinho para a direita, né? Com uma força de 20 newtons. Beleza? Isso aqui tá tudo igual. Mas a pergunta que eu faço aqui é diferente. Eu quero saber se é possível esse cara aqui. Eu acho que, deixa eu ver. Acho que não é se é possível, mas eu posso afirmar que esse cara está se movendo para a direita. Eu posso afirmar que a velocidade desse cara que está vindo para cá. Quem que acha que esse bloquinho está indo para a direita? Fia, Janice, João Bosco, Marcos. É o Matheus aí também, se quiser participar. Quem acha que esse bloquinho está indo para a direita? Não. Você não acha que ele está indo para a direita? Onde você acha que ele está indo? Sim, Marcos diz que sim. Pode ser que sim ou não. Janice meio enigmática, mas tudo bem. E aí, pessoal, para onde vocês acham que esse bloco está indo? Acho que sim. E aí? Heitor, Maria, Janice, João Bosco. Entendeu a pergunta, Matheus? É, eu posso afirmar que esse bloquinho está indo para a direita? Que isso, Matheus? Tava no zap. Eu posso afirmar que esse bloco está indo para a direita? Tá, então. Galera, alguns estão dizendo que vai ser para a direita, alguns estão dizendo que nem sempre, alguns estão dizendo que não. Pois é, pessoal. Aqui que começa a ficar um pouco. Aqui começa a ficar um pouco confuso, né? O cara botou tudo preto no. Nossa, não dá pra ver minha cara aqui. É muito escuro aqui em casa. Enfim. Mas quem falou que não sabe, tá certo, beleza? Quem falou que não sabe pra onde esse cara tá indo, ou que depende, ou que não tem certeza, né? Tá certo. Quem falou que tá direito? Pode estar certo, tá? A realidade é que esse bloco aqui, ele pode estar indo pra onde ele quiser, tá? Esse bloco, ele pode estar com velocidade pra direita.
Esse bloco pode ter velocidade para a esquerda, ele pode ter velocidade para cima, tá? Esse bloco ele pode estar indo para qualquer canto, beleza? Porque uma coisa que vocês têm que entender é que força e velocidade tem nada a ver, tá? Assim, claro que uma coisa vai acabar influenciando na outra, mas assim, se a força aponta para um lado, não necessariamente a velocidade tem que apontar para o mesmo lado, tá? Beleza? Essa é a primeira coisa que você tem que entender, tá? Isso aqui cai todo ano no OBF. Sim, é só. Quase todo ano isso aqui cai na OBF, tá? Lembra que F igual a MA, né? Você pode escrever isso aqui não tá errado, beleza? F igual a MA, isso aqui tá certo. F igual a MA, tá certo, tá? Você tá falando que o vetor força, tá? O vetor, a setinha, né? Aquela seta que você usa para indicar para onde a coisa está apontando. O vetor força ele é proporcional ao vetor aceleração, né? Tem que multiplicar pela massa. Mas força e aceleração sempre apontam na mesma direção e sentido, tá? Então, se esse bloquinho, se esse saco de arroz tá com uma força de 20 newtons para a direita, esse cara necessariamente vai ter uma aceleração para a direita, né? Nesse caso aqui a gente sabe que a aceleração é 4, beleza? Porque a gente fez isso no exemplo anterior. Então a gente sabe que esse cara está indo para a direita, né? Perdão, a gente sabe que esse cara tem uma aceleração para a direita. Mas lembra, lá da cinemática, né? Lembra lá da aula com o Matheus, que não necessariamente o objeto ele tem que se mover na direção da aceleração dele, né? Pensa, por exemplo, que você está num carro, né, está indo, sei lá, em direção a um semáforo, e aí você tem que frear, né? Porque o semáforo fechou, agora ele ficou vermelho. Quando você pisa no freio, né? Quando sei lá, seu pai, sua mãe pisa no freio, o carro, ele o que, que acontece? Né? Imagina que você tem um sinal aqui. Né? Quando você tem a estrada aqui, deixa eu desenhar aqui. É, o carro, inicialmente, né, ele está com uma velocidade para a direita, né? Porque o carro ele tava em direção ao semáforo, né? Estava se aproximando do semáforo. Então, inicialmente, esse cara aqui tem uma velocidade para a direita, certo? Então, esse cara aqui tem uma velocidade para a direita, mas você tem que parar, né? Então, você começa a desacelerar, você começa a jogar, né, o seu carro para trás. Então, a aceleração começa na direção contrária. E né, quando você está freando, né, o carro, é justamente isso. O carro está indo para frente e você freia, né? Você quer parar esse carro. Então, a aceleração está no sentido contrário. Então, nesse caso aqui, você percebe que a aceleração está indo para um canto, né? Assim, se a aceleração está apontando para um sentido, né? Então a força também tem que estar apontando. Isso aqui é regra, tá? Então, o carro está freando, a força está indo para trás, a aceleração está indo para trás, mas o carro está indo para frente. A velocidade do carro está indo para frente. Por quê? Porque força e velocidade não tem nada a ver, tá? Se um cara aponta para um canto, não necessariamente o outro tem que apontar para o mesmo, tá? Claro que é possível, né? O carro pode estar acelerando, o carro, né? Aí a força, a aceleração e a velocidade vão estar apontando para a mesma direção e sentido. Porém, né, isso não é uma regra. O carro pode estar acelerando, ele pode estar desacelerando. Né? O carro ele podia ter uma velocidade, né? Às vezes ele podia estar fazendo uma curva. Né? Então, né, a direção da força e velocidade, né, não importa. Né? Esses caras podem apontar para qualquer canto. Beleza? Eles não dependem um do outro. Certo? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. Força e velocidade, né, aceleração e velocidade, não necessariamente tem que ter a mesma direção e sentido. Beleza? Isso que cai o tempo todo no BF. Beleza? Então, não caia nessa pegadinha. Beleza? Eu acho que, sei lá, deixa esse carrinho aí, ele não vai ocupar muito espaço. Enfim. Mas tomem muito cuidado com isso, porque a UBF adora cobrar isso, tá? É o tipo de pegadinha clássica, tá? Cai direto. Então, tenha isso aqui em mente, tá? Aceleração e velocidade e tal, não necessariamente tem que apontar no mesmo canto. Bom, espero que tenha dado pra entender. Deixa eu ver. Ó, o Matheus até falou, né? Que o carro, né? Esse bloquinho, ele nem necessariamente precisa ter velocidade, ele pode estar até parado, né? O módulo também não tem nada a ver com a força. A aceleração é só uma variação da velocidade. Mas a velocidade pode ser zero, pode ser menor que zero, pode ser maior que zero, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que força e velocidade não, assim, diretamente, né, isso não tem nada a ver. É, claro que a força vai promover uma aceleração, a aceleração vai promover uma variação de velocidade, mas, assim, a direção, tal, o módulo, eles não necessariamente têm que ter alguma relação, tá certo? Então, essa daí é a nossa primeira lição sobre F igual a MA. Não é tão trivial quanto a gente pensa, tá certo?
Todo mundo de boa, todo mundo conseguiu acompanhar. Eu sei que a sala tem várias pegadinhas, né? Eu falo uma coisa, parece que é uma, mas na realidade é outra. A física é cheio disso, né? Às vezes as coisas não fazem muito sentido pra gente. Mas é, exatamente, Matheus, é isso mesmo. É o que o Matheus falou aí. As duas não tem nada a ver uma com a outra. Mas não necessariamente tem que apontar na mesma direção, tem que ter um módulo, né? O módulo não tem que ter uma coisa a ver com a outra, né? É isso aí. Beleza, então, pessoal. Se vocês estão entendendo mesmo, então que bom. Vou passar aqui mais um exemplo, né? Um exemplo resolvido, né? Eu vou falar o exemplo e imediatamente eu já vou responder, beleza? Mas aí depois eu vou passar um exercíciozinho para vocês tentarem resolver vocês sozinhos, tá? Então, 3.3, certo? Opa, não, exemplo 4. Então, exemplo 4 é o seguinte. Imagine que você tem uma pedrinha aqui, beleza? Eu não vou desenhar o chão porque ele não é muito relevante agora. É relevante? Não é relevante. Eu vou fazer aqui o chão. Mal aí, pessoal. Entendi? Beleza? Mas a gente vai ter que fazer exemplos 4 e 4.1 e 4.2, porque eu acho que alguns de vocês talvez não conheçam o que eu vou falar aqui agora. Enfim, vamos dizer que a gente tem aqui uma outra caixinha, beleza? Vamos que essa caixinha tem massa, sei lá, 1 kg. E aí a gente vai ter aqui o seguinte. é, Eu só tenho isso, tá? Eu quero saber, né? Digamos que esse cara aqui está no planeta Terra, então vai ter uma aceleração da gravidade para baixo, beleza? Uma gravidade para baixo. Vai dar aproximadamente 10, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber quais são as forças que estão atuando nesse bloquinho, tá? Se você nunca tiver visto isso, pode parecer meio esquisito, né? Mas se você já tiver visto, você já deve ter uma intuição, né? É o seguinte, na Terra, né? Em- Sempre que você estiver próximo de um planeta, de uma estrela, de algum corpo muito massivo, né? Um corpo muito grande, existe um negócio chamado gravidade, né? Que você já deve estar acostumado. Você sabe que, né, se você tem uma bolinha de ping-pong, você solta, ela cai. Né? Se você tem qualquer objeto, ele cai para o chão, porque a Terra, né? A massa da Terra atrai a massa dos outros corpos, né? Então, o planeta Terra ele tem essa gravidade, essa aceleração natural, né? Que todos os corpos eles sentem. Então pode ser uma partícula de oxigênio, perdão, pode ser uma molécula de gás de oxigênio, pode ser uma mesa, pode ser um prédio, pode ser uma pessoa, um animal, enfim. Todos os objetos, né, todos os corpos vão sentir uma aceleração igual, vão sentir essa força de atração em direção ao centro da Terra, tá? E aí, nesse caso daqui, a gente tem um bloquinho, né, de massa 1 kg sobre esse campo, né, de atração da Terra. Aí, né, o que a gente faz? A gente utiliza a expressão F igual a ma, tá certo? Para a gente descobrir qual que é a força, peso que atua nesse cara, né? Uma coisa que as pessoas têm uma concepção errada, né, sobre o que é peso, né? Mas o peso, na realidade, ele não é não é só massa, né? A gente fala, não, meu peso é 37, não, 37 não, mas fala, meu peso é 58 quilogramas, né? Ah, quanto que é seu peso? Ah, eu peso 45 quilogramas, né? Ninguém fala assim, perdão. É, as pessoas falam assim, mas todo mundo fala errado, né? Porque na prática, né? Assim, na prática a gente fala que peso e massa são a mesma coisa, mas na física, peso não é uma medida de massa, peso é uma medida de força, tá? Peso, na realidade, é a sua massa, né? É o número que está lá na balança, vezes a gravidade da Terra, tá? É igual a mg, uma fórmula legal para vocês saberem, né? O peso de uma pessoa vai ser a massa dessa pessoa, que não depende da aceleração do planeta, vezes a gravidade, né? Então, por exemplo, o peso de uma pessoa aqui na Terra, né? Vamos dizer que você é uma pessoa aí de 80 quilogramas, tá? Então, se você é uma pessoa, que a massa da pessoa, tá? Ela vale 80 quilogramas, na Terra, né? Na Terra, o peso dessa pessoa vai ser a massa. Não, 80 não, vamos fazer com 60 quilogramas. 60 também é um número mais bonito.
Beleza? Então, digamos que você é uma pessoa de 60 kg, e na Terra, né, qual que vai ser o peso dessa pessoa? Vai ser a massa da pessoa, que é 60, vezes a gravidade da Terra, que é aproximadamente 10, né? Então, o peso dessa pessoa, né, vai ser dado por 600 newtons. Beleza? Isso aqui é a maneira que te calcula a força, né, que está puxando essa pessoa para baixo. Em um outro lugar, por exemplo, na Lua, né, na Lua a aceleração da gravidade é menor, tá? Essa gravidade, né, do planeta, enfim, do corpo celeste que seja, essa gravidade ela depende da massa do corpo. E como a Lua é muito menor que a Terra, né, a gravidade da Lua, né, a gente pode escrever aqui que é a gravidade da Lua, ela é aproximadamente um sexto, né, acho que é um sexto da gravidade da Terra. Por isso, quando a gente vai fazer a conta do peso da pessoa na Lua, né, se você tivesse um astronauta, né, que pesa 60 kg e você manda ele para a Lua, né, o peso do astronauta naquele lugar vai ser o quê? Vai ser a massa da pessoa, que não muda, né, 60 kg, vezes a gravidade da Lua, né? A gravidade da Lua é aproximadamente um sexto da gravidade da Terra, que vale 10, tá certo? Então, se você tivesse na Lua, né, tivesse 60 kg, você pesaria, né, aproximadamente 100 newtons, beleza? 100 newtons, tá certo? É assim que você faz para calcular o peso de uma pessoa, de um objeto qualquer, tá? E aí é curioso, né, que na Lua, uma pessoa de 60 kg é como se ela tivesse 10 kg na Terra, né? Porque é como se essa massa dividida por 6, né? Porque a aceleração é diferente e tal. Se você pegasse uma balança da Terra e botasse na Lua, ela ia dizer que o cara aí tem 10 kg, né? Porque a aceleração é diferente. Beleza? Tranquilo? De força-peso é isso aí, tá, pessoal? Só que nesse caso daqui, né, a gente sabe que o bloquinho ele tá apoiado em cima de uma mesa, então ele não vai começar a acelerar para baixo, né? A gente pode falar igual a agora. Por quê? Né? Além de ter uma aceleração gravitacional, né? Além de ter a gravidade da Terra puxando o bloco para baixo, a mesa vai empurrar, né, o bloco para cima. Tanto que né, se a mesa não tivesse aí e você soltasse o bloco, aí ele cairia. Mas como tem a mesa, ela vai empurrar o bloco para cima. Essa força de contato, tá? A gente chama de força de contato, tá? Eu acho que é bem fácil de gravar isso aí, né? Então, a força de contato entre dois objetos é chamada de força de contato. E aí a reflexão para vocês, tá? Então, a força de contato. Opa, força de contato. Beleza? É, vou até anotar isso aqui, porque acho que vocês podem acabar esquecendo, né? Opa, a força de contato entre dois objetos, chamada força de contato. Beleza? Aí eles são, vou cuidado para não esquecer. Só um instante. Força. Beleza? E aí, essa força de contato, ela pode ser dividida em. Pensar, tem a força normal também. Só que assim, né, uma coisa que a gente aprende na escola. Assim, você pode gravar que é a força normal, né? Mas o que acontece é que tem dois tipos de força de contato, né? Perdão. A força de contato tem duas componentes, tá? A força de contato você pode dividir ela em duas categorias, né? Em duas componentes. Que é a força normal e a força de atrito, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vai falar que a força de contato é justamente a normal, tá? Nesse caso aqui, você pode chamar que a força de contato é também a força normal, tá? É a força normal, né? Força normal por quê? Normal literalmente significa 90 graus, tá? 90 graus em relação à superfície. Então, nesse caso aqui, você tem uma superfície horizontal. Então, a força normal é a força perpendicular, a força que aponta, né, fazendo 90 graus. A força normal, né, é a força que a mesa empurra o bloquinho para fora, né, na direção perpendicular à superfície. Então, essa força normal é justamente a força que impede as coisas de atravessarem umas às outras, né? Se você apoia um copo em cima de uma mesa, o copo só fica apoiado porque a mesa está empurrando o copo, né, com essa força normal. Uma curiosidade muito interessante é que, né, se a gente for parar para analisar tipo, a origem das forças, né,
existem quatro tipos de forças fundamentais, né? Tem forças, né, gravitacionais, que é a atração entre os corpos, né? Tem forças elétricas, né, que é devido a cargas, né, tipo elétrons, prótons, tal, vocês estudam isso aí em química. Tem forças nuclear forte e nuclear fraca, mas isso aí, enfim, não é o caso. E só tem esses quatro tipos de força, né? E aí uma coisa curiosa é que a força normal, ela é uma força elétrica, sabia? A força normal é uma força de natureza elétrica. É bem curioso. Sabia dessa? Que é uma elétrica? Na realidade, a maioria das forças que você vê no seu dia a dia são forças elétricas, tá? Tração em uma corda é força elétrica. Atrito, força elétrica. É, normal, força elétrica. O que mais? Sei lá. Quase tudo é força elétrica. Por quê? Boa pergunta, Janice. É isso que eu gosto, pessoal. Perguntas, faço perguntas, porque senão eu acho que vocês estão, sei lá, vocês estão só boiando aí. É aquela coisa, né? Quando o professor fala uma coisa que você não entende, você só concorda e fala, agora ele para de falar e tal. Gente, é exatamente isso. Vai envolver os elétrons. Porque assim, né, se vocês estudaram química, né, eu espero que vocês já tenham alguma base, porque senão eu vou começar a falar coisa nada a ver pra vocês, né? Mas a matéria é feita de átomos, tá? Você pegar a matéria, né, um objeto qualquer, você der um zoom muito grande nele, né, você vai encontrar que essa matéria ela é formada por pequenos átomos, pequenas bolinhas, enfim, não são bem bolinhas, né, mas enfim, você vai encontrar pequenas pecinhas de construção da matéria. E aí, né, se você tiver estudado lá os modelos atômicos e tudo mais, você sabe que a matéria é composta, né, por átomos em que, né, o átomo ele vai ter um núcleo, né, então você vai ter aqui partículas positivas, né, que são os prótons. Você vai ter partículas neutras, então eu vou fazer aqui coloridinho, acho que vai ficar mais fácil. Então, você vai ter aqui partículas coloridinhas, né, que são os nossos prótons. Vai ter partículas neutras, né, que vão ser os nêutrons. Acho que vocês devem lembrar das aulas de química, não sei se vocês já viram isso na escola, enfim, né, ou então na UBQ, sei lá. Enfim, você vai ter aqui um núcleo, esse aqui é um núcleo de hélio, né, se eu não me engano, Matheus, me corrija se eu estiver errado. Mas então aqui, por exemplo, a gente tem um núcleo de hélio. E aí, em volta, a gente vai ter orbitando aqui, né? A gente vai ter orbitando os nossos elétrons, beleza? Eu vou dar uma roubada aqui rapidão, porque eu não sei se eu já falei pra vocês, pessoal, mas eu sou horrível em desenhar círculos. É muito difícil. Então, eu vou no Google, pesquiso o círculo, aí eu copio. Colo. Temos aqui uma representação de um átomo de hélio, beleza? É a famosa carteada. Beleza, então? Aqui na órbita a gente vai ter elétrons, beleza? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, um elétron E-, a gente vai ter aqui um outro elétron E-, beleza? Só um exemplo. E aí você percebe então que a gente tem um núcleo positivo e uma eletrosfera, né, negativa. O que acontece é quando você junta dois átomos, né, vai ter uma certa. Vai ter uma diferença, né, de carga elétrica entre o núcleo e, e a camada eletrônica e tal. Então quando você junta duas, duas dois átomos, né? A tendência é que eles não podem se aproximar para sempre. Uma hora, a força elétrica entre os núcleos, os elétrons, né, vai começar a repelir, né, os átomos. Então você não pode aproximar dois objetos para sempre, porque uma hora a força elétrica, né? Você sabe que cargas iguais se opõem, né? Então, eventualmente, esse átomo ele vai começar, né? Eles vão começar a se empurrar para fora, beleza? Certo? A ideia é mais ou menos essa, certo? Então, anormal é justamente isso. Quando você tem dois objetos, você tem vários átomos na superfície de um, vários átomos na superfície de outro. Se você começa a empurrar os dois juntos, né? O que acontece é que os átomos, né, eles têm um limite, eles têm uma distância máxima, que eles podem ficar juntos, e a partir daí, a força elétrica começa a empurrar o objeto para fora. Tá certo? Tranquilo? Isso, aquele não cai. Vi uma prova do TDF. Enfim. Beleza, pessoal? É isso aí. A ideia da força normal é essa. E assim, força de tração e tal, as outras são parecidas. Tranquilo? E aí, com essa questão da repulsão e da atração e tal. Tranquilo? Mas acho que eu vejo demais, pessoal. Eu acabo me empolgando às vezes. Eu começo a falar, não, vamos falar de leis de Newton. Não, beleza, vamos falar aqui de
de NES, vamos falar de FGMA e tal. Aí eu termino falando sobre camada eletrônica, sobre prótons e elétrons e tal. Que é difícil não se emocionar com física, pessoal. Física é muito legal, física é muito bonito. Tem muita coisa legal assim que vocês podem fazer, né? Tipo, no começo é bem chato porque tem um monte de lei, um monte de fórmula para decorar e tal. Mas se vocês começam se vocês realmente se debruçam, né, e começam a pesquisar, vocês veem que, cara, é muito massa. Já que a gente se focou aqui um pouquinho, vou contar uma historinha para vocês, né? Não é bem uma história, mas uma curiosidade, né? Tem um negócio chamado circuitos elétricos, tá? Que vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio, provavelmente, né? Que basicamente é como que você monta um circuito eletrônico, né? Como é que você monta sei lá, um celular, sei lá, um circuito com uma lâmpada para você acender a luz do seu quarto, enfim, para você, sei lá, esquentar a água do chuveiro, enfim, né? São circuitos elétricos. Então você tem esses fiozinhos, aí você vai ter, tipo, baterias, né? Você vai ter baterias aqui e tal, a bateria e tal. E aí o estudo de circuitos elétricos é justamente para você entender como que a corrente elétrica passa pelos fios, tal, como que ela passa pelos componentes. E a ideia dos circuitos elétricos é estudar isso, né? Você tem uma lâmpada aqui, por exemplo, e tal, aí você vai ter a corrente passando, né? A ideia do circuito elétrico, mais ou menos essa. Tranquilo? Todo mundo boa até aqui? Aí, né, enfim, você pode estudar vários tipos de circuitos com diferentes tipos de componentes. Você pode estudar como é que funciona um resistor, um capacitor, um indutor, enfim, bateria, enfim, você pode estudar diversos componentes, mas o legal é o que você pode fazer com isso, né? E em 2018, eu acho, foi a prova de 2018, da Olimpíada Internacional de Física, foi lá em Portugal, se não me engano, que caiu uma questão de circuitos. E assim, é tudo que você imagina, só que ao contrário, tá? Você pensa uma questão de circuitos? Não, deve ser uma bateria, deve ser, sei lá, um motor de um carro, deve ter, sei lá, carro elétrico, enfim. Você deve imaginar alguma coisa assim. O cara, ele fez o seguinte: pensa assim, pessoal, né? Num circuito você tem uma fonte uma fonte, né? Uma fonte que dá energia elétrica, né? Que é a bateria, e você vai ter componentes que vão dissipar a energia, né? Você vai ter componentes que vão pegar a energia da bateria, vão dissipar em forma de calor, vão dissipar em forma de movimento, enfim, né? E aí a ideia que o cara teve é a seguinte: imagina o seu corpo. Você tem seus braços, né? Você tem braços, órgãos, enfim, você tem seu corpo aqui, tem parte do seu corpo que gasta energia, e você tem o seu coração, que ele está constantemente bombeando sangue para fazer o seu corpo funcionar. Então, a ideia que o cara teve foi, a questão, ela pedia para você modelar o corpo humano, né, um sistema com coração e órgãos e tal, como se fosse um circuito. E aí ele falava que a bateria é como se fosse um coração, né? O coração está constantemente bombeando corrente, corrente de sangue, e enquanto isso a bateria está constantemente bombeando elétrons, né? Você tem, por exemplo, uma lâmpada, um resistor, enfim, né? Isso é como se fosse um órgão que está gastando energia, enfim, tal. E assim, para mim isso aí foi um negócio brilhante, tal. Eu achei muito, muito massa, eu queria compartilhar isso com vocês. Enfim, mas é uma questão muito bacana, uma ideia muito bacana, porque a física, vocês podem não acreditar, mas a física ela tá em tudo, né? Você pode usar a física para estudar biologia, você pode usar a física para estudar economia, você pode usar a física para estudar medicina e tal. A física é um campo muito aplicável, né, em diversas áreas e tal. Então, a física é muito bacana, muito importante. Pois é, o Matheus é um cara que foi difícil pro Matheus estudar biologia, ele sofreu muito. O Matheus ficou até as 3 da manhã estudando biologia, era tenso. Eu lembro que uma vez o Matheus estava tão focado em biologia, né, que assim, era a pior matéria dele, pelo menos pelo que eu me lembro. E aí ele estudava muito, né, pra ele não ir mal. E aí eu lembro que teve um dia, ele estudava tanto biologia que um dia eu lembro que eu tava acordando pra ir, enfim, tomar banho e tal, tomar café e tal. E eu vi o Matheus indo dormir. O cara virou a noite estudando e ele foi dormir na hora que eu acordei. Eu achei esse filme memorável. Eu acordei assim e falei, bom dia, Matheus. Já tá de pé? Eu falei, não, cara, eu tô indo dormir. Tadinho do Matheus. O Matheus estudou tanto. Mas no fim deu certo, né, Matheus? JTCO e tal. Muito bom.
Enfim. Será que horas a gente tem, pessoal? Eu falei demais aqui. 5h27 da manhã. A gente tem até que horas, Matheus? Você lembra do horário? 7? Beleza, então a gente tem tempinho ainda. Vamos então falar mais um pouquinho, beleza? Pessoal, só para concluir aqui a ideia de força normal, tá? A força normal, então, né? Vou saindo um pouco da desfocada. A força normal, ela serve para a gente impedir que os corpos atravessem uns aos outros, né? É a interação elétrica entre os átomos de um objeto com a interação, né, com os átomos de outro, né? Quando eles se juntam, em algum momento, os átomos começam a se repelir eletricamente e aí o corpo não afunda, né? Então aqui, nesse caso, né, o bloquinho está sendo atraído para baixo por conta da gravidade da Terra, mas aí a superfície, né, da mesa empurra com a normal para cima, tá? A força normal, a força de contato para cima. E aí, para que o bloco fique em repouso, né, a gente fala que repouso, perdão, em equilíbrio, né? O bloco fica em equilíbrio quando a força resultante é zero. Isso aqui é um outro conceito legal, tá? Para vocês anotarem. É, quando um corpo está em equilíbrio, quer dizer que a força resultante nele é zero. Ou seja, ele não vai acelerar, ele vai ficar lá de boa, ou parado ou com velocidade constante. Então, acho que é legal vocês anotarem isso. Né? Um corpo está em equilíbrio quando a força, vou botar aqui, quando a soma de todas as forças, ou seja, a força resultante, é nula. Ou seja, né, é, dessa forma, o corpo permanece parado, aceleração igual a zero, ou com velocidade constante, né? Porque como a força, né, com a força é igual a zero, né? Lembra que se as forças não equilibram, né, se as forças se cancelam, a gente vai ter que, né, F igual a MA, opa, F igual a MA, a força é igual a zero, né? M vezes A aceleração tem que ser igual a zero, né? Se a aceleração é igual a zero, ou o cara tá parado, ou ele tá com velocidade constante, beleza? É isso aí. Isso aqui é legal pra vocês anotarem também. Isso aqui vira e mexe cai no BF, tá? Mas não é tão comum, mas é com certa frequência. Tranquilo? Ah, então, nesse caso aqui, né, o bloquinho tá parado, porque a força normal cancela a força-peso. Então, né, nesse caso aqui, a força-peso, né, o cara tem massa igual a 1, então né, o peso nesse caso aqui vai ser 1 vezes 10, 10 newtons. E aí que a força normal para cancelar tem que ser 10 newtons também. Tranquilo, pessoal? De boa. É isso que eu queria falar. E agora, o último exemplo, tá? Eu prometo que depois disso aqui eu paro. Não, por exemplo, não. Eu não posso prometer nada, não. Mas, enfim, depois disso aqui eu vou passar uma questão para vocês, tá? Agora, 4.2 é só pra gente mexer com um negócio, né? Assim, de física aqui não tem nada novo. É só pra gente ver a questão da decomposição, tá? Isso aqui é o terrorismo, isso aqui é assim, o terror de todo estudante de primeiro ano. Decomposição de vetores. Agora o negócio fica tenso, agora tá complicado, né? Quando o professor bota aqui um ângulo θ, né, o negócio fica triste. Né? Tem aleijado correndo, tem criança de colo correndo também. Enfim, nesse momento aqui o negócio começa a ficar tenso, a galera fica com medo, mas assim, é bem de boa, tá, pessoal? Vocês vão ver que não tem nada demais. Digamos aqui que a gente tem uma massa de, sei lá, 10 kg, né? Então você tem 2 sacos de arroz. Você vai ter uma força aqui de, sei lá, 200 newtons, beleza? Você tem uma força de 200 newtons e um ângulo θ aqui de, sei lá, 30 graus. Eu quero saber qual que é a aceleração desse bloco, tá? Por que que é tão... Por que que a galera fica com tanto medo, né? Porque tá torto, né? Tem um ângulo aqui, o negócio tá torto, tá esquisito. E aí, por conta disso, né, o pessoal não sabe o que fazer. Mas vocês vão ver que é muito de boa, tá? A ideia é que a gente tem que lembrar que a força é um vetor, tá? Lembra que um vetor é uma seta, tá? O vetor é uma entidade geométrica, né, e tal. Então, se a gente tem um vetor f que está apontando numa direção, né, inclinada em relação ao chão, o que a gente pode fazer é simplesmente quebrar essa força aqui em duas, tá? Acho que o João Bosco deve lembrar, eu falei disso aqui para ele umas 20 vezes, quando eu dava lá para ele, né?
Você pode pegar essa força daqui e dividir em dois pedaços. Olha só. Lembra que lembra daquelas regrinhas de soma vetorial e tal? Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Aqui vale 200, né? 200 newtons, né, nessa direção inclinada, fazendo um ângulo θ de 30 graus, né? O que eu quero descobrir é quanto que vale esse carinha daqui, né? Quanto que vale esse vetor aqui que eu vou chamar de fx, tá? A força que aponta em x e a força que aponta em y, beleza? Certo, pessoal? Então, pessoal, o que que acontece? Como é que a gente faz para descobrir esse fx e esse y, né? A gente tem aqui justamente um triângulo retângulo, né? Se você der uma olhada aí, né, esse ângulo daqui que eu vou marcar aqui agora é um ângulo reto. E, cara, que é o... Como que você relaciona lado e ângulo num, num, num triângulo retângulo? É trigonometria, tá? Isso aqui, você tem que saber trigonometria, tem que saber seno, cosseno, tangente, tá? Isso aqui é pré-requisito. Se você não souber, se você nunca tiver estudado, né, dá uma... né, depois dessa aula aqui, tira um tempinho para você estudar, tá? Se você está no oitavo, no nono, talvez você ainda não tenha visto, talvez você esteja estudando agora, tá? Então, minha sugestão, para de estudar física, né? Então, dá uma pausa, assim, por enquanto, e vai estudar um pouquinho de trigonometria, só o básico, decora o que é seno, cosseno, faz umas questõezinhas aí, só para garantir que você está sabendo o que você está fazendo, beleza? Enfim, como é que a gente calcula então o fx caramba, como é que a gente calcula o fx e o nosso fy, né? A gente tem aqui o fy, que vai ser, né, olha só, pela figura, vale 30 e aqui vale 200, a gente tem aqui o seno de 30 graus, né? Seno de 30 graus vai ser fy sobre 200. Beleza? Quanto é que vale o seno de 30? Vale meio, né? Então, o seno de 30 vale meio, ou 0,5, você escolhe, vezes 200, vai ser igual ao nosso fy. De boa? Olha só. Então, o fy vale 100 newtons, tá certo? 100 newtons. De boa, tranquilo. Simples assim. A gente só tirou o seno e achou fy. Agora, vamos achar aqui o nosso fx, beleza? Cadê? Sim. Agora, o nosso fx é o quê? Vai ser, né? É o cosseno de 30 agora, já que a gente pegou o seno, agora a gente vai usar o cosseno. Cosseno de 30 fx sobre 200. Beleza? Então, fx vai ser o quê? Vai ser cosseno de 30. Cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Raiz de 3 sobre 2 vezes 200. Então, é, foi mal aí. Então, fx vai ser igual a raiz de 3 vezes 100. Tá certo? Newtons. De boa, pessoal? Tranquilo, né? Alguma dúvida? Falei rápido demais. Todo mundo que sabe o que é trigonometria, ou eu tô falando grego aqui pra vocês? Janice Lima. Depois diz em trigonometria esférica. Ai, ai. Trigonometria esférica. Eu lembro da galera falando isso lá em casa. Nunca entendi muito, mas interessante. Enfim, tá, se todo mundo entendeu, tô feliz. Então é isso, tá? Fy igual a 100, Fx igual a 3 vezes 100 newtons. Agora uma coisa legal, acho que foi uma coincidência feliz nessa questão. Eu não estava planejando isso, mas os números encaixaram muito bem. Não, mentira. Não, eu escolhi os números. Eu sou um bom escolhedor de números, tá certo? A verdade igual a 10. Uma coisa curiosa nessa questão é o seguinte: se você tivesse nessa situação, né, você tivesse lá um caixote de 10 kg e você puxasse com 200 newtons, né, nessa direção sentido, perceba o seguinte, né? A gente vai ter aqui nesse bloco atuando, né? Vamos desenhar aqui. É sempre legal você desenhar, tá, cara? Não faz tudo de cabeça, desenha, faz os diagramas e tal, porque você vai se perder, tá? Se você não fizer os desenhos, se você não fizer os diagramas, é muito capaz que você se perca, porque é muita coisa, né? Você tem, pô, força normal, força de atrito, força, sei lá, força que você está empurrando, força de elétrica, força magnética e tal. Tem um monte de força, tem um monte de coisa diferente.
E se você não desenhar, você vai esquecer, tá? Então faz com calma, faz vários diagramas. Cara, você tem 4 horas de prova para fazer 20 questões. Sabe quanto que é isso? Deixa eu fazer aqui com a calculadora. Já falei, né, pessoal, que eu sou ruim de conta. Mas eu te garanto que é bastante. Ó, 4 horas são. É 4 horas vezes 60 minutos. São 240 minutos. Se você dividir por 20 questões, você tem 12 minutos por questão. 12 minutos por questão dá tempo de você fazer um desenho, tá? Então, toda questão, faz um desenho, faz um diagrama e tal, vai te ajudar demais. Beleza? Enfim, né, nesse bloquinho, o que a gente vai ter? A gente vai ter força X, que eu desenho aqui, né? X, força FY, vai ter força peso, né? Lembra que sempre tem a força peso. Peso é o quê? Massa vezes gravidade. Lembra que a gente falou disso agora há pouco, né? Em cima, ó, né? É igual a mg, tá? Fórmula importante. É que tem a força normal, né? Lembre que sempre pode ter a força normal. Agora, pessoal, essa aqui é a parte importante. Ó, lembra? Eu quero saber essa relação desse cara. Então, o que a gente tem que fazer? F igual a MA, tá? Essa aqui é a parte essencial. Tem que fazer F igual a MA em X e em Y, tá? Você pode fazer F igual a MA em todas as direções, beleza? Então, ó, a gente vai fazer aqui F igual a MA. Vamos fazer aqui F igual a MA em X. Depois, F igual a MA em Y, tá? Vamos fazer aqui em as etapas. Então, F igual a MA em X, né? Estou querendo dizer força igual a massa vezes aceleração na horizontal. Na horizontal, quais forças estão atuando? Olha aí, com quantas forças estão apontando na direção horizontal? Só uma, né? Fx. Então a gente vai falar aqui Fx, tá? Fx vai ser igual a massa vezes aceleração na horizontal, tá? Fiquem atentos, a gente está calculando aqui a aceleração na horizontal. Né? A gente não tá olhando para o y, a gente está olhando só para o x. Fala na direção horizontal, beleza? Então é importante que a gente fale aqui, ó, eu estou estudando aqui só a aceleração em x. Esse cara pode estar acelerando em y, eu não sei, beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Só um instante. Tá, enfim, isso. E aí fx é o quê? É 100 raiz de 3. Beleza? Então aqui tem raiz de 3 vezes 100. A massa desse cara aqui é 10. E a aceleração é o que eu quero descobrir. Portanto, a aceleração em x é justamente, né, raiz de 3 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. E se você quiser uma aproximação, né, isso aqui vale mais ou menos 17, tá? Metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é aproximado, beleza? Mas eu não vou botar o sinal de aproximação porque preguiça. Mas isso é a resposta, tá? A ideia é essa. Fx igual a mx. Então aqui a gente descobriu a aceleração desse cara na horizontal. De boa? Certo? Sofia, eu mandei a lista no. Mandei o material lá no WhatsApp já. Beleza? Tranquilo? Depois vocês olham lá. Assim, pessoal, de verdade, lá tem muita coisa, tá? Tipo, tem coisa de primeira, segunda e terceira fase, tem teoria e tal, tem gabarito e tudo. Então, eu sugiro vocês darem uma olhada. Ano passado, eu tive 5 alunos, né, nesse projeto que eu dava aula, chamado Eto, né? Eu tinha 5 alunos, basicamente, no fim do ano. 4 deles pegaram medalha de ouro, tá? E eles nem tinham esse material. Eu dava aula, tipo, as listas eram todas improvisadas, tá? Era um negócio bem mais precário. Então, dá uma olhada nesse material e tal. Principalmente se você não tem nenhum outro livro, né? Se você não, sabe, se você não comprou o tópico de física, se você não tem um material legal na sua escola, né, dá uma olhada aí, porque, assim, eu acho que pode ser muito útil, tá certo? Deu um trabalho desgraçado, vocês não têm ideia. Eu gastei, assim, acho que metade das minhas férias escrevendo essa porcaria. Demorou muito, beleza? Demora demais, né? Muito. É sério, pessoal, vocês acham que resolver questão é difícil? Escrever é pior ainda. Porque você tem que escrever a teoria, depois você tem que escrever o exercício que tem a ver com a teoria, depois você tem que resolver a questão, e você tem que botar o gabarito da questão. E aí de você se errar a ordem dos gabaritos, eu errei a ordem do gabarito. Pensa assim, tem tipo
50 questões. Aí você errou a ordem que você colocou, aí você tem que descobrir qual gabarito encaixa com qual questão. Não, foi doído. Enfim, pessoal, mas é isso aí. Eu espero que vocês aproveitem aí, beleza? Porque eu quero que vocês se deem bem nessa prova, né? Porque eu falo assim, brincando e tal, física é bacana e tal, mas, tipo, física realmente tipo, pode mudar a sua vida, tá? Se você estuda, sei lá, em colégio público e você queria, sei lá, você mora em São Paulo, você queria ter uma chance para estudar, por exemplo, no etapa de São Paulo. Cara, se você fizer o BF, tenta negociar com eles. Se você faz a, sei lá, você quer estudar no objetivo, negocie com eles. Se você mora, sei lá, no Ceará, negocie com o Farias Brito, com o Aritsai e tal, porque eles podem te dar uma bolsa. Se você tiver uma boa medalha, você pode ganhar uma bolsa 100% com comida, eletricidade e tal, porque realmente pode te dar muita oportunidade. Tem muita gente que sim, sai do zero e vai até, sei lá, Stanford, vai para MIT por conta dessas Olimpíadas, né? E a UBF é uma das que eu acho que vale mais a pena, tá certo? Então, invistam aí que eu acho que vale muito a pena. Se você tem esse sonho assim, invistam, beleza? Enfim, chega de desfocagem. Eu desfoco muito fácil, pessoal. Vocês têm que ter paciência comigo. Eu acabo me perdendo nos meus pensamentos. Talvez porque eu tenha dormido 3 horas hoje, mas enfim, isso não vem ao caso. É, enfim, Y, né? O que acontece? A gente tem três forças na vertical, né? Três forças em Y. Normal, FY e P, né? P igual a MG. Então, o que a gente vai ter? Olha só, escreve todas as forças aqui, né? Então, vamos dizer que para cima é positivo, tá? Vamos dizer que para cima é positivo. O nosso eixo, coordenadas, diz que para cá é positivo. Então, ó, a normal, olha só, vou circular aqui. A normal e a força FY estão apontando para cima. Então, a gente vai botar esses caras aqui como positivos. Vamos fazer assim, ó. Normal, beleza, ó. Aqui de vermelho. A normal e a e o FY são positivos, tá? Então, mais N mais FY. E quem que é negativo? O P, porque o P tá apontando para baixo, tá apontando contra a direção que eu defini, beleza? Menos P igual a zero. Oh, perdão, igual a M vezes a Y, tá certo? Só que olha ali que legal. A normal, eu não sei quanto que ela vale, beleza? O FY, eu já vi que ele vale 100, tá? A gente fez aqui em cima, ó. FY vale 100. Aqui em cima, peraí, aqui. E o peso vale o quê? Vale a massa do cara, 10, vezes a gravidade que vale 10. Isso é igual a M a Y. Então, ó, esse cara aqui cancela com esse. E a gente encontra o seguinte: a normal é igual a M a Y, né? O que está acontecendo aqui? O peso, né, do bloquinho, quanto que a gravidade puxa esse cara para baixo, é a mesma força que eu puxo o bloco para cima, né? Então, é como se esse bloco estivesse flutuando. Já viu como é que fala aquele negócio? Aquele rock de mesa, sabe? Que tem tipo, tem, sei lá, em casa biquidotecas que tem um gol seu, um gol adversário, você tem um negócio esquisito preto que você usa para bater num disquinho que fica flutuando. Então, é como se fosse isso aqui. A força que eu estou puxando o disco para cima é a mesma força da gravidade para baixo. Então, se a gente estivesse vendo isso aqui na vida real, seria como se fosse um hockey de mesa. O disco ele fica flutuando assim em cima da mesa, ele não encosta, né? E assim, claro que ele pode encostar se um vento passar, enfim, mas ele fica flutuando assim bem, bem por cima da mesa, sacou? Então, nesse caso daqui, né, a normal é igual a zero, a aceleração y é igual a zero, porque esse cara aqui ele tá flutuando aqui em cima é, por pouco, né? A força que eu puxo esse cara para cima é a mesma força que a gravidade puxa ele para baixo. É como se fosse tem aquele rocket, né? O disco ele vai ficar flutuando assim por conta do vento que sai da mesa, né? E vai balançar com a gravidade. E é por conta disso ele fica flutuando assim bem de leve. Sacou? Olha, pessoal, física aparece no seu dia a dia todos os dias, beleza? Vocês podem não acreditar, mas a física está sempre com vocês. Tranquilo? Boa. Nossa, eu falei demais hoje, né, pessoal? Mas eu gosto de falar. Enfim, é isso aí, tá? Eu acho que a gente viu bastante coisa hoje. A gente viu. Vamos recapitular um pouquinho, né? A gente viu que mecânica, né, dividida em cinemática e dinâmica. A gente viu inércia,
ergonomia, ação e reação, né? A gente viu aqui, né? Essa questão dos que a bolinha ela não freia, que quando você solta uma bolinha em cima de um barco, ela cai exatamente onde você soltou, né? Só aqui embaixo. A gente viu aqui algumas aplicações de FGMA, viu as questões que a velocidade e a aceleração não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode acelerar para frente e se mover para trás tranquilamente, né? Falamos um pouquinho sobre força de atrito, não, força de contato, força gravitacional, né? Falamos aqui sobre desfocagem de química e um pouquinho aqui, né? Fazendo um pouquinho de conta, mexendo com trigonometria e tal. Essa parte aqui, pessoal, de trigonometria é bem importante, tá, pessoal? Eu gastei um tempinho aqui a mais, porque, porque isso aqui é bem importante, tá? Isso aqui cai bastante. Em 2019, que foi a minha primeira OBF, caiu na segunda fase. Na primeira fase não lembro se caiu, mas na segunda fase tenho certeza que caiu. Na terceira também. 2020 também caiu. Tá? Então tem que saber mexer com trigonometria muito bem, beleza? Dá uma estudada aí que vale a pena. Tranquilo? Eu acho que não dá tempo de eu fazer, de eu fazer mais teoria, tá? Acho que a gente já fez bastante por hoje. Então vou passar, sei lá, uma ou duas questõezinhas. E a gente pode finalizar o dia, beleza? Acho que a gente falou bastante por hoje. Eu só vou abrir aqui o novo quadro para vocês. Pô, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, sei lá, falar alguma coisa, enquanto isso, puxar assunto, vou pegar aqui uma questão. Cadê? Deixa eu falar alguma coisa agora. Vinícius falou que estudou na FB. Olha só, conseguiu 50% de desconto com medalha da UBA. Tá vendo, pessoal? Astronomia também dá bolsa. Eu não sabia não sei como é que funciona a astronomia pra ganhar bolsa. Mas física 100%, tá, pessoal? Se você tirar, acho que prata no BF já. Acho que a partir de prata no BF tem como ganhar 100% de bolsa. Ah, por que fica igual a zero no final? Perdão. Vamos lá. É o seguinte, no caso, essa equação aqui é um pouco confusa, mas o que você pode pensar é o seguinte, né? Eu tenho esse bloquinho aqui que ele pesa 100 newtons, né? Eu tenho 10 quilogramas, então 10 vezes a gravidade que vale 10 dá 100, né? Então, ele pesa 100 newtons para baixo. Eu estou puxando ele por meio dessa cordinha aqui, né? Com 100 newtons para cima. A gente descobriu aqui, né, que nessa parte aqui, que a força que eu puxo ele para cima vale 100 newtons. Então, se esse cara aqui está sendo puxado por mim, com 100 para cima, e a gravidade 100 para baixo, né? Esse cara vai ficar bem no equilíbrio. Uma coisa que é um pouco confusa é que a normal, ela não necessariamente tem que existir, tá? A normal ela pode ser igual a zero. E ela nunca pode ser, tipo, ela não pode atuar, vou explicar isso. É tipo, para ter a normal tem que ter contato, sacou? E se o objeto tá flutuando em cima da mesa, não tem contato, sacou? A ideia é que, como eu tô puxando aqui ele com 100 newtons para cima e a gravidade tá puxando com 100 newtons para baixo, ele, tipo, ele não tá bem em contato, ele tá meio que flutuando em cima da mesa, sacou? Então não tem normal. No caso do disco em cima da mesa, do rocket de mesa, né? O disco ele não empurra na mesa, ele não tá encostando na mesa. Quem empurra é o vento, né? É o ar. E nesse caso daqui, quem tá fazendo o papel do ar sou eu, né? Que tô puxando a corda, sacou? Então, nesse caso aqui, a força normal não atua, beleza? Mas é uma coincidência, porque, por coincidência, a minha força na vertical foi a mesma força da gravidade. Mas se eu puxasse com uma força menor, aí teria normal. De boa? Mas foi uma boa pergunta. Beleza, pessoal? Assim, eu acho que a gente não conseguiu falar tanto, assim, né, de dinâmica hoje, porque é um assunto muito extenso, tá, pessoal? A gente vai acabar tendo que fazer aulas extras sobre isso no futuro, né? Então, depende de vocês, se vocês quiserem mais aulas e tal. Tranquilo? Mas eu acho que de teoria hoje é isso. Vou só pegar uma questãozinha só pra gente não falar que não teve questão. De boa? Então vamos fazer uma questão aqui que eu acho bacana. Vou recortar do meu material mesmo, porque foi justamente para esse que eu criei ele, para eu não ter que pensar na hora da aula. Então, vamos lá. Não sei se vai caber aqui, porque tem pouco espaço. Não vai caber. Eu vou então compartilhar uma outra tela. Só um instantinho, pessoal. Só um instante. Beleza. Resolvam aí rapidinho, por favor. Beleza? Eu vou.
Aqui é um ponto de interrogação, faltou, mas... Tentem resolver aí, beleza, pessoal? Vou resolver aqui essa questão e aí vocês podem ir embora. Bom, resolve. Eu considero o sistema referenciado abaixo, né? Tem duas caixinhas A e B. A massa do bloco A vale 5, a massa do bloco B vale 7, a força atuante vale 36. Ele quer saber qual que é a aceleração do sistema, né? Quando eu digo aceleração do sistema, é a aceleração dos dois blocos juntos, né? Como eles estão em contato, eles vão empurrar um ao outro, né? Por meio de uma força que vocês estudaram hoje, né? E aí eles vão se mover juntos com uma velocidade para a direita. Perdão, com uma aceleração para a direita. De boa? Tem que resolver aí. Eu vou dar um tempinho, depois eu resolvo. Boa sorte. Foi mal, pessoal, falando sozinho. É, pode mandar sim, se vocês quiserem, já podem mandar. De boa? Igual a 3, Sofia igual a 3M2, MS2. Gostei das respostas, gostei. Que hoje tem que ir, beleza? Obrigado aí pela presença, Jorge. Obrigado pela participação. Até a próxima aula. Bons estudos. Beleza, todo mundo aí tá pegando a ideia. Tchau. Eu vou só terminar aqui a explicação, mas quem precisar sair, pode sair. Bom, vamos lá, bem rapidinho essa questão. É o seguinte, vamos lá. Para a gente resolver isso aqui, é basicamente aplicar F igual a MA, tá? Então, na horizontal a gente vai ter o quê? F vai ser igual a massa do sistema vezes a aceleração, beleza? Então, a força que eu aplico, 36, né? Tá aqui no enunciado. A massa do sistema é o quê? É a massa do bloco A e a massa do bloco B juntos, né? É um sistema junto. Os dois estão. Eles não estão colados tecnicamente, mas é como se fosse, né? Porque um está empurrando o outro, eles vão se mover em conjunto. Então a massa do sistema vai ser a massa do A, 5, mais a massa do B, 7, vezes a aceleração. A que vale a aceleração é justamente o que eu quero descobrir. Então vai ficar 36, vai ser igual a 12 vezes A. A aceleração, portanto, vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Aí, massa, muito, muito bonito, muito legal. O pessoal que acertou, parabéns. Mas agora, que tal a gente calcular algo a mais, né? Porque essa questão aqui, eu acho que eu esqueci de botar um item nela, porque a parte legal é você calcular a normal, tá? A parte legal é você calcular qual que é a força normal de interação entre A e o B, e entender por que, que a aceleração é igual a 3, tá? Vamos fazer isso aqui então. Se você olhar aqui para o bloco A, vai ter uma força normal entre o A e o B, né? Então vai ter uma força normal apontando para cá, e o B vai ter uma força normal apontando para cá, beleza? Uma coisa que eu não consegui falar hoje por conta do tempo, mas sempre que você tem dois corpos trocando força, né? A força que eles trocam é a mesma, tá? É a terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Se o bloco A empurra o bloco B com a força normal, o bloco B empurra o bloco A com a mesma força normal, só que, né, no sentido trocado. De boa? Então, né, o bloco A empurra o bloco B com N e o bloco B empurra o bloco A com N. Vamos então escrever aqui as equações de movimento, né, as equações de Newton, né, F igual a MA, para esses bloquinhos, considerando que positivo aponta para a direita, tá? Isso aqui é bem legal, você sempre
definirem, ó, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, porque isso facilita na hora de você visualizar, certo? Vamos lá, então, para o bloco A. Então, para o bloco A, o que tem? A gente vai ter que a força, né, F menos a força normal, vai ser igual a massa do bloco A, vezes, massa do bloco A, vezes a aceleração. De boa? E aqui a gente vai ter a força do bloco B, perdão, a força normal no bloco B. Vamos escrever aqui para o bloco B. Para o bloco B. A gente vai ter aqui a força normal, vai ser a massa do bloco B, vezes a aceleração. De boa? Mas aqui são as nossas duas equações de movimento, e aí a gente tem que resolver elas. Beleza? Vamos só aumentar aqui o tamanho do quadro. Só um instantinho. Beleza. Vamos lá. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e isolar o A. De boa? Vamos pegar aqui e isolar o A. Eu sei que a aceleração nesse caso daqui vai ser a normal dividido pela massa do B, não é verdade? Né? Eu só passei um cara dividindo. Agora eu tenho uma expressão para aceleração. Agora vamos pegar essa aceleração e jogar aqui em cima. Né? E jogar aqui na expressão primeira que a gente encontrou. Vai ficar então, né? Substituindo. Só tô trocando de cor aqui, tá ficando uma bagunça. Enfim, substituindo. Vai ficar assim. F menos a normal vai ser igual a massa do A vezes a aceleração. A aceleração aqui é a normal dividido pela massa do B. Olha só. Vamos então substituir os valores, né? F igual a 36 menos a normal, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a massa do A, vale 5, dividido pela massa do B, que vale 7, vezes a normal, beleza? Se a gente então fizer aqui as contas, vai ficar então 36 vai ser igual a 5 sobre 7 mais 1, né? Vezes a normal. Então a normal vai ser igual a 36 vezes 7 sobre 12, beleza? Se você fizer a conta aí, vai dar isso aí. Então você quer que corta com esse. Aqui em cima fica 3. Boa. E agora a parte legal. Olha só. A normal, então, a gente descobre que ela vale 3 vezes 7, 21. Agora, olha só que bacana. Vamos pegar essa normal aqui e substituir na equação de movimento do ar. Olha só. Pega esse cara daqui. Bota n igual a 21. F igual a 36 menos 21. Vai ser igual a massa do ar, 5, vezes a aceleração. A aceleração vai ser igual a 36 menos 21 dá quanto? 36 menos 21 dá 15, né? Fica então 15 sobre 5, que é a massa. Deu 3. Que era exatamente o que a gente esperava, né? Agora vamos fazer a calculação com a expressão do B. Olha só. Vamos fazer com a expressão do B. Vai ser normal, 21, igual a massa do B, 7, vezes a aceleração A. A aceleração é igual a 21 sobre 3, perdão, 21 sobre 7, 3 metros por segundo ao quadrado. Olha só, pessoal. Você viu que a gente pode resolver essa questão tanto fazendo de um ponto de vista como se os blocos estivessem colados, né? Que é essa primeira solução bem mais curtinha, bem mais concisa. Mas a gente também pode pensar no ponto de vista normal, né? Considerando que esses blocos estão separados, né? E considerando que a normal empurra o B para a direita e empurra o A para a esquerda, né? Eu acho bem legal essa questão, porque a gente pode realmente resolver de duas maneiras diferentes e as duas, obviamente, vão dar a mesma coisa. Mas eu acho legal ver o processo. De boa? É isso aí, pessoal. Obrigadão pela participação. Eu acho que eu já falei demais por hoje. A gente se vê na próxima semana. Eu vou parar aqui de compartilhar e eu vou parar de gravar. Essa gravação vai ficar salva no canal, beleza? Então vocês podem olhar ela